Então vamos lá, eu convido os irmãos a abrir a Bíblia no livro de Lucas, capítulo 5. Pode deixar a foto aí por enquanto, daqui a pouco a gente tira. Um defunto, morto, é o que nós somos longe de Cristo. Glória a Deus. Lucas capítulo 5. Se você abriu, dá um glória. Aleluia. Se você não achou, diga misericórdia. Você tem mais 10 segundos para achar. Se você não tem Bíblia, fique perto de quem tem, acompanhe a leitura. E quando você sentar, depois da leitura, não feche a Bíblia não, acompanhe a mensagem que vai ser em cima desse texto. Tá bom? Sejam bereanos. Vamos lá. Lucas capítulo 5. A palavra de Deus nos declara: certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Repita comigo: para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Repita comigo: estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então ele sentou-se no barco e ensinava o povo. Não fique com raiva não e repita comigo: e ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais profundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, eu vou lançar as redes. Repita comigo: porque és tu quem está dizendo, eu vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tão quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que havia feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Glória a Deus. Pode sentar e deixe sua Bíblia aberta. Aleluia. Curve sua cabeça e feche seus olhos. Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, grande e poderoso Jesus, estamos aqui mais uma vez nesta noite, ó Pai, para pregar a Tua palavra, Senhor, para lançar a Tua igreja aquilo que o Senhor colocou em nosso coração. Senhor, em nome de Jesus Cristo, que nesta noite o Teu povo possa ouvir a Tua voz e através da Tua palavra venha gerar mudança nos corações que estão aqui presentes. Senhor, em nome de Jesus Cristo, que eu diminua e Tu apareça. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que minhas emoções não venham atrapalhar a Tua palavra,
mas que o teu povo venha ouvir aquilo que precisa ouvir, Senhor, não aquilo que eles querem ouvir, mas não, somente aquilo que eles necessitam ouvir, para que haja mudança e transformação. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu estou aqui como canal de bênção para a tua igreja. Eu estou totalmente dependente de ti, Senhor. Eu não sei o que vou falar. Eu espero que o Senhor use a minha vida para abençoar os teus filhos, Senhor. Senhor, em nome de Jesus Cristo, fala, porque agora eu desapareço e tu apareces, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Dê uma salva de palmas para o nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. E mais uma vez eu digo, não olhem para mim, olhem para o que vai a palavra falar conosco. Amém? Olhem para a palavra, porque é ela que tem poder para mudar nossas vidas. Eu não tenho nenhum poder. Glória a Deus. Todo poder emana do céu, do nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que transforma e que restaura. Nós somos apenas instrumentos aqui nessa terra, que somos usados pela misericórdia do Senhor. Amém? Glória a Deus. Abram bastante o seu ouvido. Aleluia. Glória a Deus. Irmão, nós acabamos de ler aqui um texto que Jesus ele chegou diante da praia. Aqui fica situada na região de Cafarnaum. Cafarnaum nessa época ela era mais que uma aldeia pesqueira à beira-mar. Ela foi um lugar onde Cristo escolheu como centro do seu ministério em toda a região da Galileia. E vemos logo Jesus, após o seu batismo, Jesus começou a fazer aquilo para que o que ele foi enviado a fazer. A Bíblia ela nos mostra que Jesus ele foi levado ao deserto, logo depois do seu batismo. Ele foi levado ao deserto pelo Espírito Santo, e ali ele lançou uma palavra perante o diabo, quando o diabo estava tentando Jesus. A Bíblia nos mostra que Jesus estava já com muita fome, quando Satanás chegou diante dele e disse: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Mas Jesus ele faz uma declaração que chamou a minha atenção, e talvez vai chamar também a sua. Jesus disse para ele: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sair da boca de Deus. Então Jesus ele declara que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sair da boca de Deus. E dali em diante Jesus, ele cumprindo o seu ministério, ele começou a ir em frente, expulsando demônios, curando enfermos. E a gente começou a ver o poder de Jesus sendo manifestado sobre as enfermidades, sobre a libertação de endemoniados. A gente começou a ver, aquelas pessoas começaram a ver uma pessoa que tinha esse poder para expulsar demônios, para curar doentes, para curar enfermos, para alimentar multidões. Então foi se criando uma multidão ao redor de Jesus por conta disso. Só que no capítulo 4, no versículo 43, ele faz outra declaração. Novamente ele faz outra declaração. Ele fala, porque como ele estava pregando ali na Galileia, aí ele declara: é necessário que eu pregue as boas novas do reino de Deus em outras cidades, porque para isso eu fui enviado. Então Jesus declara para Satanás que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E aqui ele declara que ele foi enviado exclusivamente para pregar as boas novas. Para isso ele foi enviado. Amém? Glória a Deus. Então nós vemos que Jesus ele veio exclusivamente para pregar a sua palavra. É justamente sobre essa palavra que nós vamos hoje falar. Que
E hoje nós vamos ver o que o Espírito Santo tem a dizer sobre a sua palavra. Glória a Deus. No livro de... O título da mensagem é: para viver o novo de Deus, é necessário ouvir a palavra de Deus. Se eu quero viver algo novo de Deus na minha vida, é necessário eu parar para ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aqui é só a introdução, vamos agora entrar na mensagem. A Bíblia diz no livro de Lucas, capítulo 5, versículo 1, que certo dia Jesus estava perto do lago Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Ao meu tempo, Luiz. Então nós observamos aqui que Jesus, ele estava diante de uma multidão, o comprimindo, o empurrando. Só que essa multidão não era uma multidão comum, como as demais multidões que a Bíblia nos mostra, que nós vemos falar na Bíblia. Algumas multidões estavam atrás de Jesus para serem curados, para serem libertos, para serem saciados da fome, para serem curados de paralisia, de cegueira. Então as multidões que acompanhavam Jesus, que a gente vê na Bíblia, a maioria era para isso. Mas só que aqui nesse contexto aqui, nós vemos que essa multidão, eles se apertavam, se comprimiam, se empurravam, mas para ouvir a palavra de Deus. Diferente. Aqui era uma multidão que estavam tentando se aproximar de Jesus, mas para ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus. E de repentemente esse homem começa a pregar uma palavra com autoridade, aonde era chamada a atenção de muitas pessoas. Porque diferentemente dos fariseus, dos mestres da lei, que pregavam para aquele povo, mas não era gerado transformação. Não era gerado transformação na vida das pessoas, porque eles pregavam sem autoridade. Eles eram aparência. Mas quando surge um homem pregando a palavra com poder e com autoridade, multidões o seguiam, porque aquelas multidões tinham visto algo sobrenatural naquele homem, que se chama Jesus. Glória a Deus. Então nós vemos aqui que a multidão o apertava, ou a multidão comprimia, se empurravam para tentarem se aproximar de Jesus, para ouvir a palavra. Olha quantos esforços aquela multidão fazia para tentar se aproximar de Cristo, para ouvir a sua voz. Olha a importância que aquela multidão dava para a palavra de Deus. Diferentemente hoje de alguns irmãos na igreja, que não ligam para ouvir a palavra. Alguns deixam a Bíblia na quarta-feira aqui na cadeira, e marcando o lugar, para quando vir no domingo, o lugar está marcado. Então aqui nós vemos a diferença daquela multidão. Uma multidão que buscava Jesus porque amava a palavra, porque como Jesus declarou ao diabo, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sair da boca de Deus. E aquela multidão entendia isso, por quê? Porque aquela multidão estava sendo saciada, estava sendo alimentada com as palavras de Jesus. Então quando a palavra de Deus ela é pregada, ela alimenta a nossa alma. E aquela multidão seguia Jesus. E alguns de nós não valorizamos a palavra. Alguns de nós esquecemos ela na estante aberta, como se ela fosse um monumento, criando teia de aranha. Muitas vezes passamos um mês sem ler a Bíblia, passamos tempo sem estudar a Bíblia, esquecemos na igreja e vamos embora, e na semana seguinte a gente pega a Bíblia.
Então aqui nós observamos o esforço daquela multidão para ouvir a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é que gera mudança. A palavra de Deus é que traz transformação. Quem me transformou foi a palavra de Deus. Foi ela que mudou a minha história. Foi a palavra. Não foi um anjo que desceu do céu e me tocou. Foi a palavra. Porque quanto mais eu busco da palavra, mais transformado eu sou. Então quanto mais nós buscarmos da palavra de Deus, mais transformado nós seremos. Glória a Deus. Aleluia. Mas por que eu tenho que parar para ouvir a palavra? Por que a palavra é tão importante? Já foi declarado, porque nem só de pão viverá o homem. O homem que não vive a palavra de Deus, ele não tem vida. O homem que não vive esta palavra não tem vida. O próprio Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sair da boca de Deus. Você crê nisso? Então você quer saber por que eu e você devemos parar para ouvir a palavra? Sabe por quê? Porque Romanos capítulo 10, versículo 17 diz: a fé, ela vem por ouvir a palavra, e a palavra de Cristo. Amém? Então, irmão, quando aquela multidão estava escutando a palavra, estava sendo gerado fé nos seus corações, estava sendo gerada esperança nos seus corações. Aquela multidão vivia debaixo de opressão. Aquela multidão vivia no meio de um povo aonde era roubado, aonde era cobrado altos impostos. Mas aquela multidão começou a ouvir palavra. Aquele povo começou a ter a fé novamente gerada em seus corações. Aquele povo começou a ter esperança e começou a seguir a Cristo. Porque é a palavra que causa isso em nós. Se nós ouvimos a palavra, é gerado fé em nosso coração. É impossível eu ter fé sem a palavra. Porque é ela que acende, que incendeia dentro de mim uma fé em Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Então aqui nós vemos que Jesus, ele está dizendo que para que nós venhamos ter a plena e feliz existência humana, é preciso mais do que necessário alimento físico e material. Então, para que eu alcance a plena felicidade, é muito mais do que as coisas materiais, é muito mais do que o alimento físico. Eu preciso de um alimento espiritual. Eu preciso de algo que sacie a minha alma, o meu espírito. E nosso espírito só pode ser alimentado através da palavra de Deus. Amém? Nós temos que entender que sem a palavra nós estamos perdidos. Sem a palavra de Deus nós estamos perdidos. Glória a Deus. Então, por que eu preciso da palavra? Porque a Bíblia me diz que Jesus Cristo é a própria palavra. Jesus, ele é a palavra. Então eu necessito dessa palavra. Eu necessito preencher o vazio que há no meu coração. E o vazio que há no meu coração não vai ser preenchida com prostituição, com álcool, com drogas, com cigarro, com mentiras, com adultérios. Não! O que vai preencher o vazio do coração do homem é a palavra de Deus. É isso que preenche o coração do ser humano. É por isso que muitos não conseguem parar de pecar, porque estão tentando preencher o coração com coisas do mundo, coisas materiais, e nunca vão se saciar, porque o que somente sacia a alma do homem é a palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Então vocês viram a minha situação. Vocês viram ali. Eu vivia no meio das trevas. Eu vivia perdido. Eu vivia sem direção. Eu vivia descontrolado. Eu vivia dentro das favelas. Mas a palavra de Deus
Lá no livro de Salmo, capítulo 119, versículo 105, diz: lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, das trevas, quando eu conheci a palavra, clareou diante de mim um caminho novo. Um caminho novo que me tirou das trevas e me trouxe para as luzes. Porque a palavra de Deus, ela é luz. E quando eu ando na claridade, eu não tropeço e não caio em buraco. Mas se eu não conheço a palavra de Deus, eu estou vivendo nas trevas, na escuridão. Porque Jesus declara: a minha palavra é lâmpada, a minha palavra é luz. Então eu tenho que entender isso. Eu estou lendo Bíblia. A palavra de Deus é luz. O nosso achismo não vale nada. Eu acho que é assim, eu acho que deve ser assim. Não adianta de nada, porque nós temos que entender o que a palavra diz. E se a palavra diz que ela é a lâmpada, é nela que eu tenho que acreditar. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Será que nós entendemos que sem a palavra nós estamos perdidos? Será que eu e você entende isso? Que sem a palavra nós estamos perdidos, sem direção? Será que você entende que sem a palavra o crente, o cristão, ele é fraco? A Bíblia diz que o meu povo está tropeçando em plena luz do dia. Estão apalpando paredes como cego, porque não sabem para onde ir. Por quê? Porque não têm o conhecimento da palavra. Não têm o conhecimento da verdade. Estão andando sem direção, em plena luz do dia. Aleluia. Será que você entende que você precisa da palavra para ter vida? Não foi eu que disse, quem disse foi Jesus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sair da boca de Deus. Sem essa palavra nós estamos perdidos, irmãos. Só que algumas pessoas endurecem os seus corações para ouvir a palavra de Deus. Algumas pessoas endurecem o coração e não querem receber a palavra, porque acham que já sabem demais. Porque o meu eu é maior do que a palavra. O meu eu, o meu achismo, não precisa, eu já entendo. Como é impossível alguém conhecer a Deus se antes não ler a sua palavra? É impossível conhecer Jesus se não antes conhecer a tua palavra. Porque é essa palavra que testifica do Senhor. Glória a Deus. Hebreus 3, versículo 7, a Bíblia diz: assim como diz o Espírito Santo, hoje, olha só, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o vosso coração. Você conhece alguém que tem o coração duro? Conheço um bocado. Só que eu tenho uma palavra também para esses que têm o coração duro. A Bíblia diz que no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. E para que ela transborde na vida daqueles que ainda não conhecem a Deus. Irmão, o meu marido tem um coração duro. A minha esposa tem um coração duro. O meu filho, você
só Jesus na causa, o coração dele é duro. Eu quero te dizer que essa palavra ela é viva e eficaz. E eu quero te dizer que essa palavra do Senhor, ela vai até aquele coração, ela vai destilhaçar as defesas daquele coração, ele vai destruir as defesas daquele coração duro, e ela vai entrar e vai transformar a vida da pessoa que precisa ser transformada. Porque não tem armadura, não tem defesa que a palavra do Senhor não penetre, não entre e não transforme. Glória a Deus. Então, o coração duro que nada. Não. É a palavra que tem que ir com autoridade. É a palavra que tem que ir com unção para penetrar naquele coração. Hoje está cheio de profeta que abre a boca, mas nada acontece. Porque estão vivendo de aparência, como foi pregado ontem. São árvores que têm folha, mas não têm fruto, porque vive de aparência. Glória a Deus. Então essa palavra ela penetra, ela destrói as nossas defesas, ela estilhaça as nossas defesas. E quando isso acontece, pode ser o coração mais duro que for, ele se quebra e se dobra e se ajoelha diante do Senhor. Porque a palavra de Deus diz que todo joelho se dobrará diante da vinda daquele homem, que é o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Ninguém ficará de pé, porque a honra, a glória e o poder pertence a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Olha como é importante a palavra. Bem-aventurados são aqueles que leem, que ouvem e que praticam as palavras da profecia. Então não é em vão que o Senhor nos chama para amar esta palavra. Aquela multidão estava começando a entender. Aquela multidão estava sendo saciada. Aquela multidão tinha fome, mas não era de comida. Era o espírito dela, a alma dela que estavam vazia. E eles seguiam Jesus, se empurravam, se comprimiam para apenas ouvir uma palavra de Jesus. É bom ouvir a palavra de Deus? Imagine quando nós estamos nele. É muito melhor ainda. Aleluia. Então, naquele momento, diante daquela multidão, Jesus toma outra decisão. Jesus estava sendo já comprimido. Só tinha água e a multidão. Então Jesus tomou uma decisão. Jesus olha e vê 2 barcos e homens lavando as redes. Então Jesus, pula dentro do barco. Jesus pulou dentro do barco. O interessante é que ele pulou dentro do barco de Simão Pedro. Sim. E aí, irmão? Pulou dentro do barco de Simão, coincidência normal? Não é coincidência. A Bíblia diz que o Senhor não vê como o homem vê. Não é isso que diz lá em 1 Samuel? Que Deus ele não vê como o homem vê. O Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. A Bíblia diz que Jesus olhou e viu. Ele viu 2 barcos e homens lavando a rede. Irmão, imagine um lobo do mar. Um expert em pescaria era Pedro. Desde a sua infância viveu à beira-mar, pescador nato. E naquela noite a Bíblia diz que Pedro passou a noite pescando e nada pegou. Aí você imagina a tristeza do coração desse homem, a decepção, a tristeza em saber que teria que pagar imposto no outro dia. E Jesus viu isso. Às vezes olhamos para as pessoas sorrindo, mas não sabemos como elas estão por dentro, porque nós conseguimos ver só o exterior.
Mas Jesus, quando ele olhou e viu, ele viu Pedro totalmente destilhaçado. Ele viu Pedro entristecido. Ele viu Pedro quebrantado, Pedro chateado por conhecer tanto do mar. Mas naquele dia ele não levou o sustento para a sua família. Naquele dia ele não conseguiu levar o sustento para a família dele. E a Bíblia diz que Jesus viu 2 barcos e os homens lavando as redes. Irmão, o que nós temos que entender é que o que Jesus viu em Pedro foi que mesmo frustrado, mesmo decepcionado, mesmo chateado, com raiva, triste, por não ter levado o sustento para a sua família, Pedro, ele não deixou de fazer uma coisa. Ele não deixou de lavar as redes. Diante da pescaria, a gente entende um pouco de pesca. Nós sabemos que quando nós terminamos uma pescaria, lavamos as redes. Para o próximo dia a rede está pronta para pescar novamente. Então, diante de toda essa situação, mesmo não tendo pegado peixe, Pedro estava lavando as redes. Pedro estava lá lavando as redes, porque no outro dia ele ia sair para pescar novamente. Quantos de nós criamos expectativa, criamos planos, sonhos, e não acontece, e desistimos, porque não deu certo, jogamos tudo para o alto? Mas Jesus viu em Pedro algo diferente. Jesus viu que mesmo com a decepção, Pedro estava lá, lavando as redes, esperando a próxima oportunidade para sair para pescar novamente. Quantos de nós não fazemos isso? Porque não deu certo, choramos como criança, como bebê, e culpamos até a Deus, porque não deu certo as coisas em nossas vidas. Eu tenho uma coisa para te dizer, irmão. Se as coisas não deu certo na tua vida ainda, porque não é o tempo para dar certo ainda. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Dói, é triste. Nós criamos expectativa e as coisas não dão certo. Mas nem por isso nós podemos parar. Temos que permanecer, se lapidando, se moldando a cada dia. Amém? Isaías 49, versículo 2. A Bíblia diz: Ele fez de minha boca uma espada afiada. Na sombra de sua mão Ele me escondeu. Ele me tornou uma flecha polida e escondeu-me na sua aljava. Aleluia, irmão. O que é que o Senhor quer nos ensinar? A Bíblia aqui, o Senhor, Ele quer nos ensinar que Ele quer nos preparar, Ele quer nos moldar. A Bíblia diz que o guerreiro pegou a flecha, poliu a flecha, cuidou da flecha e guardou na aljava. Para quê? Para quando ele precisar daquela flecha, ela está pronta para ser lançada. Será que nós estamos preparados para ser usados por Deus? Queremos tanto fazer algo para Deus, mas será que nós estamos prontos para isso? E às vezes, para nós sermos lançados, é preciso a gente ser puxado para trás. Às vezes o arqueiro, ele nos puxa para trás. Ele nos puxa e ele só solta quando está pronta a direção. Muitas vezes nós queremos ser solto antes, mas não, fica aqui. Se prepara, se esmeralha, se pole, se cuida, lê a palavra, estuda, ora, tem uma vida de santidade, porque na hora certa o Senhor te solta. E quando o Senhor te soltar, não tem demônio que resista a tua palavra quando sair da tua boca. Aleluia, glória a Deus. Tudo é no tempo do Senhor. Glória a Deus. Tudo é no tempo de Deus. Quando Ele te soltar, não tem demônio que vai resistir. Tem demônio que vai até pedir as contas do inferno, porque não vai aguentar com tanta unção que vai sair da tua boca através da vida de Deus. Você crê nisso?
Você acredita de verdade? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então nós vemos que Deus, ele não vê como o homem vê. Deus, ele olha para dentro de nós. Glória a Deus. Vamos lá. É isso que o Senhor quer fazer com nós. Quer nos preparar. Nós temos que estar preparados a tempo e a fora de tempo. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2. Pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e a fora de tempo. Olha só. Temos que estar pronto na brecha. Para todo momento. Irmão, vai pregar hoje? Amém, pastor, estou aqui. Irmão, vai orar ali? Amém, pastor, estou aqui. Irmão, expulsa aquele demônio ali? Amém, pastor, estou aqui. Mas nós não vemos mais isso. Expulsa ali o demônio. Eu? Tu é doido, é? Eu vou, não. Irmão, ora ali. Alguém levante a voz de oração. Alguém ora. Ora aí, gente. Irmão, nós temos que estar pronto, preparado para a obra de Deus, a tempo e a fora de tempo. Glória a Deus. Então, já que as redes estavam lavadas, Jesus disse para Pedro e aqueles homens: vá para onde as águas são mais profundas, e todos lancem as redes para a pesca. Irmão, quando nós deixamos Jesus entrar no nosso barco, no barco de nossas vidas, grande vai ser as maravilhas que vai acontecer. Grande vai ser os mistérios. Grande vai ser as revelações. Grande vai ser a intimidade que nós vamos ter com Ele. Amém? Vocês lembram daquela passagem onde Jesus estava dormindo no barco? Que houve uma grande tempestade. Você imagina só, diante de uma tempestade tão grande daquela, Jesus estava dormindo, irmão. O vento forte, as águas batendo no barco, no meio da noite, talvez até chovendo, que era uma tempestade, e Jesus dormindo. Me diga uma coisa, aqueles discípulos que andavam com Jesus, era preciso acordar Jesus? Deixa o mestre dormir, vamos resolver o problema. Vamos levantar a voz em oração e repreender esse vento. O que eu quero que nós venhamos entender é que o Senhor nos deu autoridade. A Bíblia diz lá no livro de Marcos 16 que o Senhor, Ele nos deu autoridade sobre doentes, sobre enfermos, para expulsar demônio. Ele nos deu autoridade. E por que nós não usamos essa autoridade para curar os doentes e para expulsar os demônios? Porque às vezes, irmão, a nossa fé é duvidosa. Às vezes nós duvidamos. Naquele barco lá, os discípulos não tinham que acordar Jesus. Era só ter levantado a voz com a autoridade que tinha acalmado tudo. Você já parou para perceber que nós perturbamos tanto a Deus, pedindo as coisas, querendo as coisas, quando nós temos autoridade para resolver? Porque a nós foi nos dada autoridade. É porque nós usamos pouco a palavra. Errais por não conhecer a Escritura. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento da palavra. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. É a palavra, irmão. Não tem outra coisa, não tem outro mistério. O poder está na palavra de Deus. O poder está nisso aqui, ó. Isso é poder. Se a gente souber usar esse poder, isso é poderosíssimo. Isso traz o homem à vida. Eu estava morto e fui ressuscitado. Quem olhar para mim ali, você vê um cadáver. Eu estava morto e a palavra me ressuscitou. Como muitos que estão aqui no nosso meio também já foram ressuscitados. Eu estava cego
e a palavra abriu meus olhos. Então não há diferença dessa época para aquela época. Naquela época Jesus curava cego, aleijado, ressuscitava mortos. E ele continua fazendo a mesma coisa, porque ele não muda. Eu era cego, hoje eu enxergo. Eu era morto, hoje eu estou ressuscitado. Amém? Então, meu querido, nós temos que entender que é a palavra de Deus que tem poder. Lázaro, quando foi ressuscitado, ele foi ressuscitado por quem? Pela palavra de Deus. Lázaro, sai para fora. Então a palavra, o poder está na palavra de Cristo. Se eu leio a Bíblia e oro, eu estou cheio de Deus. Então a importância da palavra para o crente, é importante a palavra. Nós temos que entender isso. Eu não posso frequentar 10 anos uma igreja sem eu conhecer a palavra. Eu tenho que estudar a Bíblia, eu tenho que ler Bíblia. Porque se eu não estudo a palavra, na primeira tempestade, eu faço como os discípulos: Senhor, é um fantasma, estou com medo, me socorre. Qualquer tempestade me derruba. Mas quando nós estamos alicerçados na rocha, que é a palavra de Deus, pode bater as ondas, o vento, mas nós vamos permanecer de pé. Glória a Deus. Aleluia. Então Jesus, ele diz: vamos lá para as águas mais profundas. Afasta o barco para as águas profundas. E ele lançou a rede. Quando ele lançou a rede, a Bíblia diz que era tanto peixe que chegou ao ponto das redes começar a rasgar e do barco quase afundar. Irmão, o que eu tenho para te dizer é que quando Jesus entrar no teu barco, tantas bênçãos vão ser derramadas que tu não vai ter nem aonde guardar. Vai ser tantas coisas que vão ser derramadas que nós não vamos ter nem aonde guardar. E nós vamos parar e se perguntar: Senhor, por que tanta bênção o Senhor está derramando sobre mim? Irmão, eu fui tão abençoado um tempo que eu parei e eu perguntei a Deus: Senhor, é verdade? Para onde eu me viro é bênção chegando? Eu fiz essa pergunta a Deus, porque eu passei um ciclo da minha vida sendo derramado bênção sem medida. E é assim, irmão, o que nós temos que fazer é deixar Jesus entrar no nosso barco. E a Bíblia diz que Jesus entrou no barco de Simão Pedro, amém? E Jesus estava pregando para as multidão, não foi? Só que ele estava pregando para a multidão que estava lá fora, na beira da praia. Mas quem estava dentro do barco também estava recebendo a palavra. Então Jesus estava pregando para os de dentro e para os de fora. E a Bíblia diz que quando Pedro vê aquilo, as redes cheias de peixe e os barcos quase afundando, Pedro declara: Jesus, se afasta de mim, porque eu sou um pecador. Jesus, se afasta de mim, porque eu sou um homem pecador. Mestre, tu é um homem santo, eu sou pecador. Irmão, só que Pedro não entendia que Jesus queria algo mais com ele, e não somente abençoá-lo. O que eu quero que você entenda, que você está aqui nessa noite, meu amigo, não é para ser somente abençoado. Você está aqui nessa noite porque o Senhor quer algo mais profundo com você. O Senhor quer algo mais profundo com nós. Nós temos que entender isso. A Bíblia diz que Jesus declarou: Simão, a partir de hoje você será pescador de homens. Pedro, você hoje vai pescar almas. Eu não vou somente te abençoar, eu te quero para mim. Eu quero que você agora pesque almas em vez de pegar peixe. Você vai ser agora pescador de almas. Isso é um chamado para todo cristão que está aqui, sem exceção de nenhum. Porque a Bíblia diz que ide pregar o evangelho a toda criatura. Então todos nós temos a responsabilidade de pescar almas.
Todos nós fomos chamados para ganhar almas para o reino de Deus. Isso é uma responsabilidade que eu só vou compreender e entender quando eu conhecer a palavra. Sem a palavra eu estou perdido. Mas quando eu conheço a palavra, eu sei o que Cristo quer de mim. Eu acabei de receber uma notícia agora às 4 horas da tarde. A Cláudia nem veio hoje, agora à tarde, porque a amiga dela se suicidou. 38 anos, mãe de um filho de 17, uma filha de 17 e um filho de 20. Ela se enforcou no punho da rede dentro de casa agora. Dívida com a agiota, endividada, marido desempregado, trabalhando sozinha. Aí você imagina a opressão que essa mulher vivia. Você imagina a pressão que é viver longe de Deus. E ela não suportou. E ela se entregou. Infelizmente, mais uma vida que foi para o inferno. Mais uma vida que foi ceifada. Então, meu querido, nós temos que entender uma coisa. Nós temos que entender uma coisa. Que Jesus, Ele quer algo mais de nós. Jesus, Ele quer algo maior de nós. Vidas estão morrendo. Vidas estão perecendo. A igreja foi levantada para ser a solução. A igreja foi levantada para ser o socorro dessas pessoas. Mas infelizmente a igreja está perdendo muito tempo brigando entre si. Irmão contra irmãos. Estão se machucando. Estão esquecendo as vidas que estão lá fora, precisando ser resgatadas. Tem peixes que estão respirando seus últimos suspiros lá fora, que nós precisamos trazer novamente para a água, que é a palavra de Deus. A Bíblia diz que nós vamos prestar conta dessas vidas, porque nós estamos vendo no erro e não estamos pregando para elas. É isso, Marcelo, lá em Ezequiel. Ele fala que nós vamos prestar conta, porque nós estamos vendo as pessoas no erro e não estamos pregando para elas. Esse é o trabalho da igreja, irmão. Eu fui tirado das drogas para pregar para os drogados, para pregar para as pessoas, para conhecer a Cristo e não perecer. Você foi tirado da prostituição para pregar para os prostitutos. Você foi tirado da bebida para pregar para os alcoólatras. E o que nós estamos fazendo? Muitos de nós não estamos pregando porque não conhecemos a palavra. Ou então às vezes estamos acomodados e se importamos somente com nós. Amém? Glória a Deus. Então Jesus disse para Pedro: não tenha medo. Jesus fala: não tenha medo, pregue a palavra. Não tenha medo, Pedro. A partir de hoje você será pescador de homens. E a Bíblia também diz: conhecereis a verdade e ela nos libertará. Você só vai entender isso quando você conhecer a palavra de Deus. Libertar de quê? Libertar de todo engano, libertar de toda influência maligna. Porque a Bíblia diz no livro de 1 João, capítulo 5, versículo 19: sabemos que nós somos de Deus, amém? Nós sabemos que nós somos de Deus, mas o mundo todo está sob o poder do maligno. A Bíblia que declara que o mundo todo está sob o poder de Satanás. Isto significa que o mundo todo está debaixo de uma influência e controle do diabo. E nós temos que ter esse entendimento, porque somente uma coisa pode nos libertar do domínio, da opressão desse mundo. Sabe o que é? Jesus Cristo, que é a palavra. Somente a palavra, que é Jesus Cristo, pode nos libertar
dessa influência maligna. Amém? Mas irmão, por que você fala que Jesus é a palavra? Não é eu que falo, é a Bíblia que fala. Em João capítulo 1, versículo 1: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e ele era Deus. Então a Bíblia diz que Jesus é a palavra. João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém? Você crê? Você crê que Jesus ele é o caminho? E por que nós queremos pegar atalho? Você crê que Jesus é a verdade? Porque acreditamos em mentira. Você crê que Jesus é a vida? E porque se portamos só com o físico e esquecemos o espiritual? Porque nós se portamos somente com a aparência, sendo que existe uma promessa que nós vamos ganhar um corpo glorificado. Você vai ganhar um corpo perfeito? Eu pretendo ganhar. Às vezes nós nos preocupamos com coisas fúteis, irmão, nessa terra. É por isso que nós esquecemos das vidas que estão morrendo. Porque estamos preocupados com o nosso corpo, com a nossa vida. Jesus, quando ele veio, ele se preocupava com as pessoas, com as almas, com as vidas que estavam sofrendo. E nós temos que ser parecidos com Cristo. Amém? Então nós entendemos nesta noite que nós temos que ouvir a palavra. Nós temos que fazer como Pedro, obedecer a palavra. Lançar as redes quando Jesus mandar, obedeça. Amém? E para encerrar, chamar o ministério de louvor aqui para cima. Eu vou dar a fórmula simples para que nós venhamos vencer todas essas coisas. E que a partir de hoje nós venhamos entender o quanto é importante a palavra de Deus. Isso aqui fechado, ó. Isso aqui fechado não vale nada. Mas quando você abre, isso aqui é poder de Deus. Isso aqui transforma. Olha só. Você quer vencer tudo isso? Você quer vencer a influência do mal? Você quer vencer esse mundo pecaminoso? Você quer ser amigo do seu irmão? Você quer parar de brigar com o seu irmão? Você quer parar de se importar com a vida do seu irmão? Pois eu vou ensinar no livro de Salmo, capítulo 1. A Bíblia diz assim, ó: ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Então, quando eu paro e coloco a minha satisfação na palavra de Deus, e eu medito nela de dia e de noite, acontece uma coisa. Olha só o restante. Você será como uma árvore plantada à beira de águas tranquilas e correntes. Dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. E tudo que você fizer, você vai prosperar. Olha o segredo. É só ler Bíblia, irmão. Não esquecer mais ela na igreja. Antes de sair de casa, é ler ela, estudar a palavra, ler, alimentar o espírito que está fraco. Por isso que muitos caem na tentação, porque a carne está se alimentando mais e o espírito está fraco. Quem quer viver o novo de Deus na sua vida? A igreja toda quer. Então pare para ouvir a palavra, pare para ler a palavra, pare para meditar na palavra e pare para praticar a palavra. Nada de Deus é complicado, é simples. Está aí o mistério: ouvir, ler, amar
praticar a palavra. Só que nós estamos esquecendo dela. Tratamos isso aqui como se não fosse nada. Se você pegar a minha Bíblia, nada por dentro. Ela vai fazer 10 anos essa Bíblia, toda arriscada, de tudo, nome de todos os lados. Aí você olha e fala: olha aí, tem nem cuidado da Bíblia, toda rasurada. Mas aqui foi as vezes que Deus falou comigo. Aqui foi as vezes que Deus me desviou de caminhos errados. Aqui foi as vezes que Deus falou para mim permanecer de pé. Aqui foi a vez que Deus falou para que eu não venha cair na tentação do inimigo. Isso aqui é para ser rasurado, é para ser riscado, é para ser estudado. Não é para você andar como se ele fosse algo para você tirar foto. Isso aqui é algo, isso aqui é poder. É para você se encher desse poder todos os dias. É isso que Jesus disse: para isso que eu vim, para pregar a palavra. Para isso que eu fui enviado. Homens entregaram a sua vida, homens morreram, homens foram martirizados, homens foram crucificados de cabeça para baixo, homens tiveram cabeça cortada, homens foram cerrados ao meio, para proteger essa palavra, para ela estar na nossa mão hoje. E nós não valorizamos o sacrifício daqueles que estavam no passado, protegendo essa palavra. Amém? Nós temos que deixar algo para a próxima geração. Nós temos que deixar algo para a próxima geração. É amar essa palavra. E para encerrar, quando eu não amo a palavra, como eu trato ela de qualquer forma, pode ter certeza que com Jesus eu faço do mesmo jeito, porque Ele é a palavra. Fique de pé. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Se nós sairmos daqui nessa noite sabendo o quanto é importante essa palavra, o Senhor já vai ficar feliz. Quando começarmos a valorizar mais essa palavra e entender que é através dela que nós vamos ser salvos, é por essa palavra as coisas vão mudar. Agora eu vou chamar aqui à frente os corajosos. A Bíblia diz que o reino de Deus é tomado por esforços. Nenhum tímido entrará no reino do céu. Somente os corajosos que perseveram até o fim. Eu vou chamar aqui na frente aqueles que estavam deixando de lado a palavra, aqueles que não estavam lendo, aqueles que não estavam ouvindo e não estavam dando importância. Eu vou chamar aqui à frente os corajosos, porque Deus, Ele não nos chama para nos envergonhar, Ele nos chama para nos honrar, para nos corrigir e mudar a nossa história. E somente os corajosos vêm aqui à frente. E não adianta você ficar no seu lugar querendo se esconder, porque Jesus já viu o seu coração. Jesus já sabe qual é a verdade. Jesus sabe quem é você. Então não deixe esse pecado ficar preso em você. Venha aqui para frente, venha liberar, venha colocar na mão de Jesus, que Ele vai lançar fora. Você tem 20 segundos para vir até aqui, enquanto o ministério de louvor canta e adora. Feche seus olhos. Levanto as minhas mãos, só penso em te adorar. Buscar tua presença, mover meu coração em direção ao teu. Atender ao teu convite, me humilhar, me entregar a ti, meu Senhor, meu amado, és tudo pra mim, princípio e fim. Tua face eu quero ver, mas quero te conhecer, te tocar.
te buscar, mais eu terei do teu Espírito em mim. E quanto mais eu te buscar, transformado eu serei. Tua glória vai me seguir. E quanto mais eu te buscar, transformado eu serei. Mais da tua vida em mim. E quanto mais eu te buscar, tua glória eu hei de ver. Faz a tua vontade em mim. Aleluia. Aleluia. Você que está aí atrás, você sabe que deveria estar aqui na frente. Você sabe que a palavra de Deus, ela foi pregada nesta noite. E quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós temos duas escolhas: ou aceitá-la ou rejeitá-la. Então você é convidado a vir aqui à frente, porque Deus quer tratar o seu coração. Deus, Ele quer mudar a sua história nesta noite. Você não veio aqui porque alguém lhe convidou. Você veio aqui porque Jesus lhe trouxe aqui. Ele lhe trouxe para mudar a sua história. Ele lhe trouxe aqui para mudar os seus pensamentos. Ele lhe trouxe aqui para mudar o seu coração, o seu modo de viver. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Eu vou orar pelos que estão aqui. Eu vou orar pelos corajosos que vieram aqui à frente. Senhor Deus e Pai, grande e poderoso Jesus, eis aqui um povo, Senhor, como aquela multidão que está cheio de fome e sede da tua palavra. Vem, Espírito Santo, sopra nesta noite e saciar, Senhor, os corações e as almas aqui presentes. Vem enchê-los, ó Pai, com a tua presença. Vem enchê-los com teu amor e com teu poder. Vem enchê-los, ó Deus, nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Enche-os, ó Deus, e transforma estas vidas, transforma esses corações, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Deus. Repita comigo: Senhor Jesus, enche-me com a tua palavra. Enche-me, Jesus, porque eu tenho fome e sede da tua palavra. Faz em mim, Senhor, um coração novo, aonde eu venha amar a tua palavra. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Quebra, Deus, todas as cadeias que impedem o teu povo de buscar a tua palavra. Quebra em nome de Jesus Cristo. Quebra todo o levante de Satanás. Quebra toda a armadilha do diabo sobre a vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Liberta o teu povo, ó Deus, para te adorar, para ler, para ouvir, para buscar a tua face todos os dias, para que elas venham ser cheias do teu Espírito.